Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. E se você está vendo esse vídeo fora do Fórum 11:30, não se esqueça, se inscreva no canal para ficar legal. O Fala, Rovai de hoje é sobre 2 anos de Lula livre. 2 anos da maior injustiça do período pós-democratização do país, pós-84. Nada na história do país foi tão injusto quanto a prisão do Lula por 580 dias. Nada no Brasil foi tão injusto nesses últimos 40, 50 anos. Eu não vou falar da época da ditadura militar, porque ali a gente viu torturas, mortes, assassinatos, emboscadas, todo tipo de crueldade. Inclusive, depois ficou comprovado que Juscelino Kubitschek, que Carlos Lacerda, que próprio Jango teriam sido assassinados numa operação militar, que aconteceu com o envolvimento de outros países da América Latina, a Operação Condor, com outros líderes latino-americanos também foram assassinados. E até hoje essa história é tratada de maneira quase tímida pelos veículos de comunicação que, como a Folha, que colocava os seus carros à disposição do regime para poder perseguir pessoas, apoiaram o golpe. Como a Globo, que durante todo o período da ditadura militar ficava fazendo reportagens laudatórias sobre os presidentes, apoiaram o golpe. Como o SBT, que foi um presente que o Silvio Santos ganhou dos governos militares, enfim. Ali a gente teve injustiças que foram maiores, sim. Muita gente foi assassinada. O Lula não foi assassinado, mas talvez fosse esse o grande objetivo da operação liderada pelo juiz Sérgio Moro e pelo almofadinha do Dallagnol, que tiraram, com a conivência de juízes do Supremo Tribunal Federal, o Lula da eleição de 2018, e que o mandaram para a cadeia antes que a eleição acontecesse. Como o Toffoli, teria dito para os ministros militares do governo Temer ainda, que o Lula não veria a luz do sol antes da eleição terminar. Toffoli, que foi indicado por Lula para ser ministro do Supremo a partir de uma indicação de Zé Dirceu. Vejam. E o Lula ficou 580 dias preso, e o mundo, desde líderes políticos, passando pelo Papa, que enviou um terço para ele ainda no começo da sua prisão, cujo terço levou a fórum a CPI das fake news, porque a gente publicou que o terço tinha sido enviado pelo Papa, e as agências de checagem, todas elas muito bem pagas pelos veículos de comunicação da mídia tradicional ou por fundações internacionais que não gostam de jornalismo independente e progressista, disseram que era mentira da Fórum. Teve que o Vaticano dizer que era verdade para elas colocarem em dúvida a apuração e não assumirem o erro. A perseguição com Lula chegou nesse ponto de descalabro. Lula foi perseguido vivo, foi colocado numa solitária e teve que ficar incomunicável, porque só pôde dar entrevista a veículos de comunicação depois do processo eleitoral. Antes, não. Inclusive, essa Fórum, esse blogueiro, estiveram com Lula na Polícia Federal em Curitiba, e eu tive a oportunidade de ver a situação de absurda injustiça que ele vivia. Com seu carcereiro lá, o Boniton, da PF, que ficava do lado dele contando os segundos para a entrevista acabar, entrando como um presidiário, cercado por guardas, como se estivesse
pronto para fugir num helicóptero, como um traficante, um cara que se entregou, não foi para uma embaixada, não saiu daqui, não fez nada, preferiu aceitar o processo e responder e pagar pelo aquilo que não deveria pagar, do ponto de vista jurídico prisional, do que tentar a liberdade. Podia ter ido para a Rússia, podia ter ido para a China, podia ter ido para Cuba, né? Enfim, podia ter ido para qualquer outro lugar. Era fácil. Talvez, inclusive, fosse essa a solução que o sistema político desejasse, né? Acho que o Lula não aceitou também porque imaginava que eles queriam isso, que ele, ao fugir, se transformasse em alguém, né, que não correspondia à sua história. Alguém que, assim, olha só, o Lula foi embora, nos deixou aqui, ele assumiu os erros e agora, Balbal Nicolau, nunca iam estar extraditado, não iam deixá-lo voltar, acabava para a política, acabava o PT, acabava tudo. Muita gente defendia essa solução. Eu mesmo fiquei em dúvida. Eu não tinha segurança sobre o que era melhor. Eu via as defesas apaixonadas de um lado e de outro. Não, tem que fugir, não, tem que ficar. E ficava olhando para aquilo e falava, eu acho que a pessoa que tem que decidir isso é o Lula. Ele tem os melhores elementos para tomar essa decisão. Eu muitas vezes até achava, talvez se os casos de sair mesmo, talvez os casos de ficar, se ficar, você fica perdido numa análise dessa. Mas a estratégia se mostrou correta. Se mostrou correta, também é preciso dizer aqui, porque teve a Vaza Jato. O Delgatti, o hacker da Araraquara, acabou mostrando ao mundo como essa operação judicial, coordenada pelo juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, na Câmara, tete a tete com o ministro Sérgio Moro, na ocasião, ministro, o senhor é um juiz ladrão, disse o Glauber, como disse ele, coordenada por esse juiz e pelo procurador, né, religioso, fanático, que se considerava um salvador da pátria, e que operava com os seus escudeiros, né, de Ministério Público, todo tipo de vagabundagem, inclusive venda de palestra, arquitetando como fazer para que a mulher dele tivesse uma empresa para ele poder ganhar mais recursos nas palestras que ia vender. O mesmo cara que comprava apartamento do Minha Casa Minha Vida para revender. Este sujeito que está, segundo Flávio Dino, inelegível. Ele não vai poder ser candidato porque é ficha suja, porque saiu do Ministério Público com uns 30, 40 processos para responder, e quem tem processo em curso não pode ser candidato. E ele está dizendo que vai ser candidato a deputado, o que também, de alguma maneira, demonstra e é a prova inconteste de que eles sempre estiveram no política, sempre foram militantes políticos, nunca agiram como pessoas do sistema jurídico. Moro saindo candidato mostra, mas por onde? Pelo Podemos de quem? De Álvaro Dias, desse cidadão que nunca foi investigado pela Lava Jato, mesmo sendo de Curitiba, né? De Álvaro Dias e de outros tantos, o presidente do Podemos, que é uma vergonha, um cara envolvido em uma série de processos lá do Paraná, Malucelli, da Renata Abreu, do prefeito de Osasco, que foi preso por fraude, por esquemas, ficou preso antes de assumir o mandato, Rogério Lins. De um agente que eles não iam se misturar nunca. E o Lula saiu da cadeia e recuperou os seus direitos políticos e fez um discurso histórico na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, numa entrevista coletiva que a gente teve o prazer de estar presente com o Ivan Longo e ser um dos primeiros veículos a ser contemplado em fazer perguntas para o ex-presidente Lula. Naquele dia, 3 dias depois daquele dia, na verdade, ou 4, já saiu uma pesquisa onde Lula ultrapassava o Bolsonaro como um foguete e entrava na corrida eleitoral, mostrando que se tivesse tido a oportunidade de disputar com o cara do Bolsolão, com esse inepto, ele teria derrotado em 2018. Porque se o Haddad teve 45, não é possível imaginar que o Lula teria menos do que 50,1. Então, esse Lula vem e, num discurso, coloca a eleição presidencial em outros termos. Em outros termos, ela está colocada a partir de agora, e todos os processos contra Lula, 20 processos, 21, enfim, mais do que a gente podia, mas todos, ele está saindo inocentado. Ah, não, o Lula, na verdade, ele foi liberado pelo Supremo, mas os processos estão em curso, falta um. Todos ele está ganhando na justiça. E vai ser candidato à presidência da República, né? E o data de hoje, esses 2 anos, tem que ser celebrado. Fizeram o Twitter, tem que celebrar mesmo. Tem que celebrar e tem que ser um dia histórico, como fazem os argentinos em relação a Perón. Celebram essas datas do peronismo. O lulismo no Brasil tem que começar a celebrar por essa data, né? O dia em que ele foi libertado e pôde voltar à vida pública, pôde ter a dignidade de ocupar um espaço na política que é do tamanho que ele merece, do tamanho para o qual ele dedicou sua vida. Então, nesses 2 anos, né, de Lula livre, queria mandar um abraço apertado no ex-presidente Lula e dizer que a gente vai estar aqui para criticá-lo quando a gente achar necessário, mas que a gente não vai deixar de dizer que ele foi injustamente preso, injustamente trancafiado numa cela, numa solitária em Curitiba, por 580 dias, no que foi a maior injustiça da recente democracia brasileira, pós-ditadura militar. É isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijas a todas, todos e todes. Agora você pode ser membro. Agora tem o clube de membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? É. Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você mas eu tô querendo saber dos benefícios. Ah, então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Ah, também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!